Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Robson dos Santos. Estou aqui mais uma vez para abençoar a sua vida através da palavra de Deus. E eu quero agradecer você que tem me acompanhado, tem feito seus comentários, tenho recebido vários comentários de gratidão e eu fico feliz porque a palavra de Deus, o nosso objetivo está sendo alcançado. O nosso alvo está sendo alcançado porque você tem colaborado. Então, ainda se você não se inscreveu, faça isso no canal do pastor Robson dos Santos. Meu querido, eu gostaria de compartilhar com você hoje um texto, é um pouco polêmico, ele é um pouco falado, né, nas igrejas, mas é necessário nós falarmos sobre isso. No livro de Levítico, você que me acompanha aí, você já percebeu que eu gosto muito de comentar sobre o Antigo Testamento. As maiorias das mensagens são do Antigo Testamento. Mas nós também vamos, numa outra ocasião, nós vamos estar falando também do Novo Testamento. Mas eu me deparei mais uma vez com um texto que se encontra no livro de Levítico, no capítulo de número 1, e o versículo de número 2 diz assim, Levítico, capítulo 1, e o versículo de número 2 diz assim: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe, se algum de vós ofereceu uma oferta ao Senhor, oferecei as vossas ofertas de gado, de manada e de rebanho. Graças a Deus. Queridos, eu não sei se você já se deparou perguntando para você mesmo, ou para Deus, ou se você já interrogou alguém acerca de, será que, por que o povo de Israel, quando eles pecavam na antiga aliança, no antigo pacto, era necessário levar um sacrifício de animal? Por que Deus requeria um sacrifício de animal? A palavra sacrifício, na língua portuguesa, ela tem o significado de consagrado. Já na língua hebraica, ela vem da palavra korban, né? Que tem um radical que significa a mesma coisa do que aproximar ou aproximação. Haja vista que esse sacrifício desses animais, Deus só requeria quando o homem pecava. E era preciso ele pegar esse animal e levar até o sacerdote, para que o sacerdote apresentasse a Deus e o seu pecado não fosse perdoado. É bom nós entender isso. O pecado da antiga aliança. Antes de Jesus se manifestar, os pecados não eram perdoados. Os pecados eram cobertos. Tanto é que nós vamos ver lá quando Jesus foi batizado pelo João Batista, a expressão que João usa é o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque na antiga aliança, sangue de bode, sangue de ovelha, sangue de touro não tirava pecado. Ele cobria os nossos pecados. Então, a palavra sacrifício no hebraico, ela tem o significado de korban, que quer dizer aproximar, aproximação. Na língua portuguesa, sacrifício, consagrado. E nós vamos ver por que Deus pedia animais. Parece estranho à nossa mente Deus pedir animais.
a gente vai ver que quando Deus pedia animais, quando o homem pecava no antigo pacto, na antiga aliança, é porque Deus requeria um animal, né, de corpo, sangue e carne. Agora, é bom nós entendermos o seguinte, que a diferença do ser humano para o animal é porque Deus nos deu o poder do raciocínio. O que difere, o que faz diferença entre o ser humano e um animal é o poder de raciocínio, é o poder de decisão, é o poder de discernir, é o poder da razão. Somente isso nos difere, nos faz distinto dos animais. Então, o que Deus estava ensinando para o povo do antigo pacto, o que é que Deus estava ensinando para o povo da antiga aliança, do Antigo Testamento? Deus, quando pedia um animal, quando o homem pecava, é porque todas as vezes, quando nós pecamos, Deus entende que nós fizemos aquilo porque nos faltou o raciocínio. Haja vista que a palavra pecado no original, ela significa errar o alvo. Todas as vezes que nós pecamos, nós erramos o alvo. Aí fica entendido para Deus que nos faltou o raciocínio. Olha que coisa grave, irmãos. Quando nós pecamos, nós chegamos a um nível bem baixo. Nós somos comparados como animais irracionais. Quando nós pecamos, quando nós erramos o alvo, quando nós transgredimos a lei de Deus e os seus mandamentos, os seus estatutos, nós somos rebaixados, somos comparados como um animal. Perdemos o raciocínio. Então é por isso que Deus pedia animais. Aí o homem entendia que quando ele levava o animal, ele estava caindo na mesma posição do que um animal irracional. Perdeu o raciocínio. Então era por isso. Então não compensa o homem pecar. Nunca compensou. Fica sabendo, através da palavra de Deus, que esse foi o motivo maior de Deus pedir animais. Porque todas as vezes que nós pecamos, nós rebaixamos. Toda vez que nós pecamos, nós se tornamos semelhante a um animal irracional. Faltou o raciocínio. Ou Deus entende por esse lado que nos faltou um raciocínio. Então era necessário levar um animal. E isso ficou gravado no coração daqueles homens, né, daquela época, quando eles levavam o animal. O pecado, saiba disso, nunca fez bem para o homem. O pecado sempre rebaixou o homem. O pecado sempre tirou a identidade verdadeira do homem. Olha a que ponto o pecado nos leva. O pecado nos leva a ser comparado como animais. Nós somos animais racionais por excelência. Saiba disso. A diferença minha, a diferença sua de um animal é porque nós raciocinamos, nós temos raciocínio. Então foi por isso que Deus pedia os animais, porque quando o homem pecava, ficava entendido para Deus que faltou o raciocínio para tal homem. Agora, fuja do pecado. O pecado nunca compensou. E uma coisa que me chama a atenção é que o pecado, ele nunca é
aquilo que nós imaginamos que fosse. Glória a Deus por isso. Agora imagine se o pecado fosse tudo aquilo que você imaginava. Por exemplo, se você já viu alguém na sua congregação pedir o pastor um microfone para assumir a tribuna, para dar um testemunho que na noite passada, que no mês passado, que no ano passado, ele cometeu um pecado e ele quer dar testemunho que ele está achando bonito. Ninguém faz isso. Por quê? Porque o pecado nunca é aquilo que nós achamos que fosse. O pecado nos leva ao ponto mais baixo. O pecado nos leva a ser comparado como animais, sem raciocínio. Quando eu falo que o pecado não é aquilo que nós imaginamos que fosse, eu gosto muito de ler em 1 Samuel, quando nós lemos, houve um incesto na família real. Quando eu falo da família real, eu falo na família de Davi. Você conhece melhor do que eu que na família real houve um incesto. E o que é um incesto? Incesto nada mais do que é quando tem uma relação íntima entre o mesmo parentesco. A Bíblia vai dizer que Amon apaixonou de uma forma loucamente pela sua própria irmã Tamar. A Bíblia vai dizer que ele queria e conseguiu, ainda por força, ter relação sexual com sua própria irmã. A Bíblia vai dizer que ele arquitetou tudo, que ele conseguiu, louvado seja o nome do Senhor, deitar com a sua própria irmã. Quando ele consegue, meus queridos, quando ele está sendo dominado, nós vamos ver aqui quando ele está sendo dominado pela paixão, quando ele está sendo dominado pelo o pecado, observe que depois que Amon consegue satisfazer o seu desejo, observe que ele vai descobrir que ele foi enganado, ele vai descobrir que o pecado não é aquilo que nós imaginamos que fosse. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, em 2 Samuel, no capítulo 13, olha o que Amon, irmão de Tamar, fez logo após que ele abusou sexualmente da própria irmã, quando ele estava sendo dominado pelo pecado. Olha o que ele fez em 2 Samuel, no capítulo 13. Olha o que ele diz. No versículo de número 17. 2 Samuel, capítulo 13, o versículo de número 17. Então ele chamou o seu servo que lhe servia e disse: retira agora esta mulher da minha presença e tranca a porta após ela. Versículo 18. E ela trazia uma vestimenta de diversas cores sobre si, porque com tais túnicas eram vestidas as filhas do rei, que eram virgens. Então o seu servo a trouxe para fora e trancou a porta após ela. Observe, meus queridos irmãos, em outra tradução diz que Amon pede para que ele expulse a sua própria irmã da sua presença. Observe que foi logo após quando ele conseguiu o seu desejo, quando ele percebeu que ele estava totalmente enganado, quando ele percebeu que o desejo do pecado, que o pecado em si não era aquilo que ele imaginava. Então, irmão, nunca compensou pecar. Nunca compensou. Nós vamos ver que o pecado nunca é aquilo que nós imaginamos que fosse. Observe bem, vou dar mais um exemplo. Observe que quando uma pessoa peca, se a palavra sacrifício
No hebraico significa corban, que traduzido para a língua portuguesa significa aproximar ou aproximação. Fica entendido que o sacrifício, ele nos aproxima de Deus, ou aproximava o pecador de Deus. Observe que quando uma pessoa peca, ela sentava lá na frente. Agora ela está sentando no meio da igreja. Quando passa que não, ela já está sentando lá na portaria. Quando passa que não, ela já está do lado de fora. Por quê? Porque o pecado nos afasta do altar. O pecado nos afasta da presença de Deus. Deus já dissera pelos lábios do profeta messiânico Isaías, dizendo que é o pecado. Ele não usa a expressão os pecados. O profeta Isaías, sendo usado por Deus, ele diz que o pecado é que nos faz separação entre Deus e o homem. É o pecado. Então, o objetivo do pecado é afastar você de Deus. E o objetivo do sacrifício na antiga aliança era aproximar o homem de Deus. Não peque, não vale a pena. Quem sabe o pecado está querendo dominar. Foi isso é que Deus falou para Caim, que o pecado estava à porta do seu coração, mas cabia a Caim dominá-lo. Cabe você a dominar. Cabe você dominar o pecado. E como é que eu domino, pastor Robson? Lendo a palavra de Deus, tendo um devocional com Deus, buscando, fugindo da aparência do mal. Jesus está vindo buscar a igreja. E quantas pessoas, para uma noite de prazer, venderam, né? Venderam a sua integridade, venderam o seu ministério, venderam a sua chamada. Não faça isso, ainda que custe a sua vida. Seja fiel a Deus. Agora, o que me chama a atenção, que independente do pecado que você praticou, Paulo vai nos dizer que aonde abundou o pecado, esse pecado você fala, agora não tem mais jeito, eu vou para o inferno, agora todos viraram as costas para mim. A Bíblia vai dizer, pelos lábios do apóstolo São Paulo, que aonde abundou o pecado, aonde o pecado foi grande, superabundou a graça de Deus. A graça é maior do que o pecado que você cometeu. A graça de Deus, mas basta nós humilharmos e reconhecermos que quando nós pecamos, nós chegamos ao nível de um animal irracional. Nós perdemos o raciocínio. Foi por isso que Deus pedia animais. Que Deus possa te abençoar. Fuja da aparência do mal. Aleluia! Seu nome está escrito no livro da vida. Então não compensa. Vamos mantermos firmes, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Vale a pena nós continuarmos sendo fiel, honrando o nome de Deus. E uma coisa que me chama a atenção, saiba disso. Às vezes você não pode ter uma casa própria para morar. Às vezes você não pode ter um carro do ano para andar. Quem sabe você vai congregar, adorar a Deus, às vezes de ônibus, às vezes descalço, às vezes a pé, porque você não tem condição. Mas a Bíblia vai nos dizer, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas no capítulo 10, a partir do versículo de número 21, quando Jesus agora já não manda mais só os 12, ele manda os 70, já cresceu o seu ministério, e a Bíblia diz que Jesus manda cada um, e a ordem de Jesus é pregar o Evangelho, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, dar vista aos cegos. E a Bíblia diz que os discípulos vão debaixo daquela palavra e eles voltam alegres, jubilosos. Aí Jesus pergunta para eles por que eles estão alegres. E alguém vai dizer assim, porque até os demônios nos sujeitam
Ou seja, até os demônios obedecem Jesus. Jesus vira para eles com um sorriso no rosto, dizendo: vocês estão alegres porque os demônios vos sujeitam? Não fica alegre por causa disso, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu. Essa é a maior alegria. Não deixa nada apagar o seu nome do livro da vida. Não deixa nada tirar você da presença de Deus. Não deixa nada tirar você do céu. Que Deus possa continuar te abençoando. Fuja da aparência do mal. Fuja do pecado. Faça como José. José ainda que era um homem íntegro, um homem que Deus estava na vida dele. Mas quando a esposa de Potifar tentou derrubar José, ele fugiu. A melhor receita para o pecado é nós fugirmos. Foge dele, foge do pecado. A Bíblia pede para nós resistirmos ao diabo, mas ao pecado a Bíblia pede para nós fugirmos. Vamos fugir, aleluia, porque o céu é logo ali e Jesus vem buscar a sua igreja. Que Deus abençoe, te guarde e possa te proteger por onde quer que você ande nesse caminho, nesse mundo tenebroso. Que Deus possa te guardar, você, a sua família, o seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, assim Deus permitindo. Que Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo